Amém. Sejam bem-vindos todos ao nosso culto de celebração, nosso culto da Rede Jovem Estamos Juntos. Eu gostaria de orar com vocês para a gente dar início ao nosso louvor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que Tu venha invadir cada casa agora, Pai. Amém. Eu oro para que tudo aquilo que for ministrado nessa canção, Deus, venha tocar vidas, venha gerar cada vez mais transformação e que o céu invada a terra, que o céu invada cada lar. Em nome de Jesus, transforma as nossas vidas por inteiro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te
declarar isso, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando nesse instante. Que os céus se abram, que o Teu reino venha, que o Teu governo venha, Jesus. Em nome de Jesus, que as pessoas possam sentir aonde estão, Senhor, a Tua presença, a Tua doce presença, Deus. Nós declaramos um tempo do reino de Deus sendo manifestado através da Tua igreja, através dos Teus filhos, com muita coragem, com muita ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não venhamos esconder, Senhor, debaixo do nosso medo. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos posicionar, Senhor, como filhos maduros, valentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, novamente do Tamo Junto. É um prazer estar aqui com vocês novamente falando sobre o mundo sobrenatural, né? Vocês viram aí no último culto que eu contei para vocês um pouquinho da minha história e todas as experiências que eu tenho passando, né? Que Deus tem se revelado para mim de uma forma muito linda, de uma forma muito sobrenatural. E como vocês viram também, isso é para todos, né? Nós só precisamos buscar, né? E principalmente buscar, pedir para o Espírito Santo e também ter uma vida de acordo com o que Jesus espera para a gente, para que Ele comece a derramar esse sobrenatural na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas maneiras que você pode prestar atenção, né? De que a voz de Deus está com você, né? Como é que Ele se comunica com a gente? Eu vou trazer para vocês 7 maneiras que Deus pode falar com a gente. E vocês vão começar a prestar atenção, né, para quem ainda não está ligado nisso. E isso tem funcionado muito, muito mesmo comigo. E Deus tem conversado comigo cada vez mais das formas mais inusitadas. Então a gente vai trazer essas 7 maneiras e, é claro, com embasamento bíblico, para vocês verem que está na Bíblia, né? Não é, essa voz não é invenção, né? E eu queria antes, né, trazer para vocês alguns livros que fazem parte dessa minha jornada também de descoberta do sobrenatural. Eu não falei no culto passado, mas uma coisa que me ajudou muito também nesse processo de buscar mais a Deus, de ter mais intimidade com Ele, foram as leituras, né? Foi buscar cada vez mais entender quem Deus era, o que Ele tinha para mim, como e por que Ele é meu Pai, né? Foi começar a entender esse processo de paternidade, né? De me ver como filha, de amar o Senhor como meu Pai. Então os livros também me ajudaram muito nesse processo. E eu queria indicar algum para vocês específico sobre o natural, né, o sobrenatural, que começou a me acompanhar. Shawn Bolz, né, vocês já devem ter ouvido falar, é muito famosinho aí, né, o nosso profeta de ofício, né? Então esse livro aqui é muito bom, Chaves para a Economia do Céu, tá? Eu indico para vocês. Esse aqui eu acabei de ler, Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Esse livro é fantástico, né? Ele dá realmente uma ousadia, uma confiança para a gente querer buscar cada vez mais esse sobrenatural e começar a orar mesmo, pedindo que o reino dos céus invada a terra, né? Então ele traz algumas dicas bem importantes para a gente começar a trazer para nossas orações. Os Segredos de Deus, do Shawn Bolz também, esse livro aqui é muito bom, gente. E Traduzindo Deus, também do Shawn Bolz, né? Eu tenho uma coletânea aqui do Shawn Bolz. E tem outros livros também em PDF, mas eu trouxe esses aqui que são físicos para vocês conhecerem. Então, esses livros, também tem outro do Bill Johnson aqui, A Liberação do Sobrenatural. Então, esses livros têm me ajudado muito também nessa caminhada de entender algumas coisas, de não descartar nada que eu sinto dentro de mim e traduzir aquilo mesmo numa palavra de conhecimento, numa voz do Senhor dentro de mim. Então, esses são livros para poder ajudar vocês. Antes, então, de eu falar para vocês as 7 maneiras, eu queria reforçar algumas coisas que eu falei no culto passado, né? Que foi a minha caminhada para que Deus começasse a derramar todo esse sobrenatural. Primeiro, né? Antes da gente começar essa caminhada de pedir, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter intimidade com Deus, né? Mergulhar na palavra verdadeiramente, muita oração, jejum, né? Já deixei a dica pro pastor Felipe para ele fazer um vídeo sobre jejum, como é que faz jejum, quais os tipos de jejum tem, né? Tem várias formas de jejum. Eu comecei a fazer aquele que se adequou melhor, né? A minha rotina, a minha forma para mim começar, né? E eu percebo que o jejum foi um processo, tem sido, né? Ainda faço sempre
muito importante nessa caminhada do sobrenatural. Eu percebo que quando eu faço jejum, o meu espírito fica mais forte e eu consigo escutar ainda mais nitidamente a voz do Senhor. A gente fica muito sensível espiritualmente. Então, assim, tem que ter jejum e oração, né? Não tem como fugir disso. Você vai ter uma conexão maior, uma intimidade maior com o Senhor quando você faz jejum, né? Então, voltar-se, tudo isso é o quê, né? A palavrinha mágica que vocês sempre veem aí, né, nos cultos, que é o lugar secreto, né? Eu vi que também teve um culto que falou sobre isso, né? Sobre o lugar secreto. Então, vocês têm que se voltar mais para o lugar secreto para começar a ter essa intimidade verdadeira com o Senhor e não ser falsos profetas, como eu falei no culto passado. Lá em Mateus 7, 21 a 23, traz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui traz muito essa clareza da intimidade que nós temos que ter com o Senhor. Por quê? Porque senão a gente vai sair por aí profetizando, entregando impressões que o Senhor vai entregar pra gente, mas a gente não vai ter essa intimidade com Ele, nós vamos ser falsos profetas, e aí quando nós viemos aí pro céu e chegar lá no dia do julgamento, Ele vai falar isso pra nós: afaste-se de mim, eu não te conheço. Mas eu curei enfermos, eu fiz tudo aquilo, todo aquele poder todo que a Verusca me falou lá no culto, né? Mas eu não tinha intimidade com o Senhor, então isso não vai ser verdadeiro, não vai ser do coração de Deus. Então a gente tem que buscar essa intimidade para que isso venha do coração de Deus. E nós temos que ter um parceiro que é muito importante nesse processo do sobrenatural. Sem ele a gente não vai fazer nada, que é o Espírito Santo. Lembra que ele é a voz direta do Senhor, ele está dentro de nós e é ele que vai trazer tudo que tem que ser entregado, tudo que tem que ser derramado, todas as mensagens do coração do Senhor. Então ele é o nosso parceiro, a gente tem que ter um relacionamento com ele. Depois que eu entendi isso, que ele era uma pessoa e ele estava junto comigo, ele era o meu parceiro, eu dou bom dia para ele, eu vou almoçar, eu converso com ele, né? Eu tô fazendo outra coisa, eu tô conversando com ele, eu tô orando em línguas. Quem já ora em línguas, gente, vai orar em línguas aonde você estiver. Às vezes eu tô no supermercado, eu começo a orar em línguas baixinho, né? Para ninguém achar a doida, né? Mas eu começo a orar, começo a entrar no Espírito quando eu estou dirigindo. Então isso você vai criando cada vez mais intimidade com ele, você vai conseguindo reconhecer a voz dele também, né? E 1 Coríntios 2, de 9 a 11, traz assim pra gente: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então não adianta buscar coisa da sua cabeça, você tem que ter intimidade e parceria com o Espírito Santo, e ele que vai trazer a tradução, a mensagem, o coração de Jesus para você poder derramar na vida das pessoas. Segundo, então, primeiro, intimidade com Deus. Segundo, pedir a Deus o seu caráter, como eu falei no culto passado, né? Começa a jejuar, começa a orar e jejuar e pedir para Deus trazer os frutos do Espírito para a sua vida, né? Vai lá em Gálatas 5, de 22 a 23, os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Então, começa a pedir para Deus transformar o seu coração de acordo com os frutos do Espírito, né? Para que você realmente escute a voz, você consiga ouvir, ter essa sintonia com a voz que é verdadeira, porque existem muitas vozes dentro da gente, né? E nós sabemos que o inimigo, né? Ele também se reveste de luz. Então, quando a gente está em intimidade com o Senhor e a gente recebe uma palavra, recebe uma impressão, a gente estando em sintonia com o Senhor, a gente vai saber reconhecer se é de Deus ou não, tá? Então isso é muito importante. Então peça para Deus te dar um coração de acordo com o caráter dele, né? Peça os frutos do Espírito. Terceira, a obediência, né? Não esquecer da obediência, como eu falei no culto passado, né? Que nós temos que obedecer todos os mandamentos do Senhor, né? Para que a gente
receba essas bênçãos, né? As bênçãos vão correr atrás de nós e não a gente vai correr atrás das bênçãos, né, quando a gente tem obediência. E como então que nós podemos ouvir a fé? E como então que nós podemos ouvir a voz de Deus? A primeira coisa que nós temos que saber para ouvir a voz de Deus, lembrando então dessas coisas que eu falei antes, né? Tem esse caminhozinho aí para você começar a fluir em ouvir a voz de Deus de uma forma verdadeira, mas nós temos que entender que a moeda de troca com o céu é a fé. Então não adianta você pedir tudo isso e você receber alguma coisa e não acreditar que aquilo veio de Deus, né? Você ficar meio suspeita, né? Então você tem que entender que a fé, Jeremias 29:13 traz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então tem que ter fé, porque se você buscar um sinal, buscar uma resposta do Senhor, com fé Ele vai te responder e você vai entender o recado. Em Hebreus 11, de 1-3, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós temos que ter fé, porque quando vier alguma impressão, gente, por experiência própria, quando eu estava bem no comecinho disso tudo, quando vinha uma impressão, eu sempre duvidava, eu falei, ai, será? A gente não tem que desconfiar, a gente tem que ter fé de que aquilo veio de Deus. Quando a gente tem intimidade, tem essa conexão com o Espírito Santo, como eu falei, a gente tem que receber com fé que aquilo foi uma impressão do Senhor. E aí quando você entrega para a pessoa, aí vem aquela palavrinha mágica que vocês já conhecem, né? Faz sentido? E aí quando vem a confirmação, aí você vê que realmente, né, é o Senhor que está falando com aquela pessoa através de você. Então como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Nós temos que entender primeiro algumas coisas. Nós podemos ouvir a voz do Senhor através de palavras de conhecimento que dizem respeito ao passado e ao presente da pessoa. Então, algo que Deus quer te revelar sobre o passado ou sobre o presente, o momento atual que aquela pessoa está vivendo. Pode vir através de palavras, visões, né, proféticas, como eu já vou falar para vocês, que são coisas referentes ao futuro, coisas que ainda vão acontecer. Geralmente os profetas de ofício, eles demoram muito para ser considerados profetas de ofício. Por quê? Porque eles precisam comprovar que as profecias deles foram realmente aconteceram, né, para ser considerado como uma profecia. Então, Sean Boltz, por exemplo, ele conta, né, nos testemunhos dele, que teve profecias dele que demorou 10 anos que ele profetizou para pessoas para se cumprir. Então, geralmente, um profeta de ofício, ele já está um pouco mais velho, porque aí ele já fez todo um histórico de tudo que realmente se conformou, né? E palavras de sabedoria, né, que geralmente vem através de versículos bíblicos. Quando nós estamos orando nas pessoas, aí Deus começa a falar com a gente no meio da oração, né? Paz, alegria. Então, isso são palavras de sabedoria. Então, ele pode vir dessas formas, né? Então, nós devemos que, sempre quando nós recebemos alguma impressão, alguma dessas formas que eu falei, nós temos que nos lembrar que isso faz sentido com a Bíblia? É a primeira coisa, para a gente ver se isso veio de Deus. Então, se você não lê a Bíblia e não tem intimidade com Deus lendo a Bíblia, você não vai saber distinguir se isso faz sentido. Tem algum lugar da Bíblia que tem algo que fala sobre isso, sobre esse tipo de visão, sobre essa forma com que Deus está falando comigo? Tem, então faz sentido. Então, provavelmente 99% veio de Deus, né? Então, se não faz sentido nenhum, é uma palavra que vai contra as leis de Deus, contra o que está na Bíblia, então é lógico que você já vai reconhecer que aquilo não veio de Deus e não vai passar para a pessoa, você já vai fazer um filtro. Então, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, intimidade com Deus, volta a repetir, né? Lá em Jeremias 23, de 25-27, ele fala: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer do meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então, aqui ele fala pra gente muito isso, né? Pessoas que têm visões, têm sonhos e coisas às vezes da mente dela e saem falando por aí que é coisa
de Deus, que é o Senhor que falou com aquela pessoa dessa forma. Então, quando a gente consegue trazer isso com a Bíblia, a gente traz a verdade, se isso realmente acontece, né? Por isso que existem tantos falsos profetas. É muito mais da carne do que espiritual, às vezes, o que eles recebem. E aí vamos então agora às 7 maneiras aí, né? Essas 7 maneiras que eu aprendi, que tem funcionado muito comigo e eu comecei a prestar atenção. Então, sempre, em qualquer lugar que eu vou, a primeira dica é, como eu falei, o teu parceiro principal aí, né, é o Espírito Santo. Então, sempre convide o Espírito Santo para tudo que você for fazer. Inclusive, vocês estão recebendo aí esse culto, esse vídeo, né? Quando vieram gravar, eu acordei mais cedo e eu chamei o Espírito Santo para cá. Falei, vem para cá, és bem-vindo aqui, né? Que seja falado o que você quer que eu fale, né? Que as pessoas que venham em nome do Senhor. Então, assim, a gente tem que fazer essa invocação do Espírito Santo, né? Porque quando a gente invoca ele, ele já fica alerta e ele já vai entender que você está indo para algum lugar. Então, por exemplo, eu estou indo para a farmácia comprar um remédio, eu já aciono o Espírito Santo, minha vida está assim agora, né? 100% espiritual. Então, eu estou indo para a farmácia, eu já falo, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, eis-me aqui, se você quiser que eu entregue alguma coisa para alguém lá, estou aqui. E olha, gente, está acontecendo sempre, tá? Depois eu vou falar quando não escuto a voz de Deus ou eu não escuto nada do que eu faço, né? Porque pode acontecer isso aí também, tá? Então, a primeira maneira, então chamou o Espírito Santo, és bem-vindo aqui, aonde você vai, gente, convida ele. Por quê? Porque isso já vai começar a bloquear outras vozes que podem surgir dentro de você, né? Então, a primeira forma que nós podemos ouvir a voz de Deus é vendo, tá? É uma visão. Então, pode ser uma visão aberta ou uma visão fechada. O que é isso? Uma visão aberta é quando a gente literalmente, igual nós estamos aqui, a gente vê anjos, algumas pessoas têm esse dom, algumas pessoas vê demônios nitidamente como se entre nós. Então isso é uma visão aberta. E uma visão fechada, do jeito que eu estou aqui conversando com vocês, com o meu olho aberto, eu enxergo uma outra cena, que é como eu tenho visto muito. Então vamos fazer um exercício disso. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Fechem os olhos. E aí, vocês vão imaginar agora uma girafa, tá? Vou fazer com a girafa, né? Todo mundo faz com o elefante, eu vou fazer com a girafa. Fecha os olhos e imagina uma girafa. Agora, imagine uma girafa rosa. Já tem aí a girafa tá rosa. Agora, pode abrir o olho. Então, se eu continuar conversando aqui com vocês e falar agora, nesse exato momento, vocês já estão com o olho aberto, girafa, eu tenho certeza que 98% já veio com o olho aberto a girafa rosa na cabeça aí, no consciente, ainda não sei onde que fica isso. Mas vocês enxergam, mesmo estando com o olho aberto, essa girafa rosa. Então, uma visão fechada é isso. Você está com o teu olho aberto e você vai enxergar, vai ter um flash, vai ter uma cena, né? E vai ter essa outra visão junto com a tua visão aberta aqui que você tem do mundo, né? Então Deus vai trazer alguma coisa, tá? Alguma cena. Geralmente ele pode trazer nessa visão fechada, e também você pode literalmente também fechar o olho e ver, né, no escuro também algumas imagens, como também já aconteceu comigo. E numa visão fechada, Deus pode trazer uma cena literalmente da vida da pessoa e você vê a pessoa em algum momento da vida dela, para que ele te revele alguma coisa, né? Como já aconteceu comigo, de uma jovem que estava se aconselhando comigo, isso foi bem recente. E eu percebia muito o sentimento de paternidade, de que ela tinha alguma coisa travada disso, porque ela não conseguia ver Jesus como o pai dela, né? Então está muito relacionado à paternidade, com o pai dela da terra, né? E aí eu comecei a pedir para o Espírito Santo me revelar, e o Espírito Santo me deu uma cena dela bem triste, e aí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? E aí eu falei, muito nova nisso, eu falei, e agora, como é que eu vou falar para ela o que eu vi? Né? E aí eu joguei a impressão que eu tive, né? Que literalmente eu vi ela na minha visão, era ela como criança. E aí nessa cena com esse pai. E aí eu falei, você vivenciou alguma situação relacionada a isso? E ela regalou o olho para mim, sim. Então assim, Deus me deu para quê? Para que eu pudesse ministrar na vida dessa jovem sobre o amor de Jesus, sobre o perdão, né? O liberar perdão,
né? Então ele entrega isso pra gente para que a gente literalmente possa trazer essa cura, essa libertação para essa pessoa e a gente conseguir ministrar e ele alcançar realmente o coração dela. E também pode trazer através de visões de sabedoria, né? Que é o que eu mais tenho também. Por exemplo, traz você está conversando com uma pessoa orando e de repente vem uma visão de você ver uma criança num campo com uma paisagem linda no meio das flores. Aí você fala, o que é isso? Aí você tem que perguntar mais para o Espírito Santo, o que você quer dizer com isso, né? Então ele está trazendo uma palavra às vezes de sabedoria para a pessoa, de que ela vai ter um momento de paz, um momento alegre, um momento que vai ter o perfume do Senhor, porque rosas significam isso. Aí você pode falar das cores que você viu para ver se tem alguma coisa a ver com a vida dela, né? Então isso são visões de sabedoria também. Então Deus tem várias formas de trazer essa visão para nós. E muitas pessoas têm essa voz do Senhor em forma de visão, né? Muitas não, todo mundo tem visão, né? Mas às vezes é assim, ó, tão rápido que a gente não presta atenção, tá? Então por isso que quando a gente tem intimidade, a gente começa a prestar atenção. Lá em 2 Reis 6:17, a Bíblia comprova isso, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então ele teve essa visão fechada, né? E eu tenho também um exemplo de uma outra jovem também. Esse foi bem legal. É bem legal quando o Senhor dá uma visão de coisas que a pessoa tem. Porque aí, assim, não tem como, né? A pessoa tem o objeto e como é que você sabe disso? E eu estava também com uma jovem num aconselhamento, né? Ela faz parte do meu grupo de jovens, que eu tenho lá na minha instituição de educação. E ela estava conversando comigo, uma situação, pediu ajuda. E quando ela começou a me contar toda a história, na hora Deus me deu uma visão de uma menina muito parecida com ela, que estava abrindo um baúzinho, daqueles baúzinhos redondinhos, abrindo um baúzinho e dentro saiu uma luz muito forte. E aí o Senhor convidando ela para ela voltar para o lugar secreto, porque ele tinha muita coisa para revelar para ela e ela estava perdendo isso. Ela tinha que abrir aquele baú, ver aquele tesouro que estava lá dentro e ela estava com aquele baú fechado. E aí ele me deu essa visão e logo em seguida ela começou a me falar que ela não estava mais lendo a Bíblia, ela não estava mais conseguindo entrar no lugar secreto, usou a palavrinha mágica que o Espírito Santo tinha me dado. E eu falei, meu Deus, é a visão todinha que eu tive. Aí ela parou de falar, eu falei, olha, Deus me falou tudo isso que você falou, numa visão. E eu comecei a relatar para ela. De repente essa moça parou e falou assim, Verus, você não vai acreditar, me dá um minuto. Aí ela correu, pegou um fichário que ela tinha de anotação e a capa do fichário, gente, era exatamente o baú e a menina abrindo o baú. Então foi assim, foi algo surpreendente. Eu falei, caramba, o Espírito Santo é maravilhoso. Então ele confirmou tanto para mim a visão que ele me deu, quanto para ela, né? E ela ficou muito emocionada, ela falou, nossa, é isso. E ela me contou que aquela imagem significava uma caixa de Pandora, né? E aí depois a gente foi pesquisar sobre isso. Eu falei, não, Deus quer que ele seja essa sua caixa de Pandora. Você vai buscar nele todo esse tesouro, toda essa palavra de sabedoria, esse direcionamento que você não tem tido, né? Então Deus dá também, às vezes ele confirma essas visões com alguma coisa que a pessoa tenha. Segunda forma, sentindo, corpo físico, né? Você sente alguma coisa no seu corpo e você entende que aquilo não é seu, né? E isso às vezes demora para cair a ficha, mas quando você está em intimidade com o Senhor e você está pedindo para fluir no sobrenatural, você já fica mais esperta. Lá em Romanos de 8-16 ele fala assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então às vezes a pessoa está com uma dor em uma determinada parte do corpo e você sente essa dor. E aí você entende que aquilo é espiritual e começa a pedir para o Espírito Santo revelar quem é a pessoa. Aí eu vou trazer um exemplo, né? A minha primeira experiência com isso. E depois eu pedi para o Espírito Santo que eu não queria mais essa experiência. Me fala o que é só, fala qual é a dor e tá tudo certo. Porque sentir não é legal, dependendo do que for. Então eu estava uma temporada em São Paulo. Tinha acabado de sair do evento do Power Love, ainda não tinha tido essa experiência de sentir, e eu fiquei imaginando como seria. E aí, né, com essa de como seria, o Espírito Santo resolveu me presentear. E aí eu comecei a sentir no primeiro dia, cabeça rodando, náuseas. Eu falei, credo, mas eu acabei de sair de um evento tão abençoado, não tô mais tão ruim igual eu tava, né? Que eu não tava num momento muito feliz também, né? Como eu contei pra vocês no culto passado. Falei, isso tá estranho.
E aí, no segundo dia, senti de novo. Eu fui buscar o que eram esses sintomas na internet. Aí vi que eram sintomas de labirintite. Aí eu comecei a orar e pedir para Deus tirar aquilo. Aí foi cair minha ficha, gente, no terceiro dia, olha só. No terceiro dia que me deu de novo, eu falei, não, isso está errado. Eu falei, isso é espiritual. Eu acabei de saber que a gente pode sentir isso. Então eu comecei a orar, pedir para o Espírito Santo me revelar. E aí quando eu desci do apartamento para ir para uma aula, passei pela portaria, eu senti dentro de mim, ó, a cabeça fez assim, e o Espírito Santo falou, para e conversa com o moço, que era o porteiro. E um porteiro jovem, pensei comigo, né, vai achar que eu sou louca ou que eu tô flertando com ele, né? Vou parar e vou falar, posso fazer uma oração, né? Foi assim que eu fiz, né? Eu falei, olha, você acredita em Deus? Eu posso fazer uma oração para você? Ele, não, pode sim. Inclusive, eu tô até precisando, porque eu estou há 3 dias com a minha labirintite atacada. E eu falei, obrigado, Espírito Santo, entendi de quem era. E ele disse que ele não sabia nem como ele tinha chego lá aquele dia. Aí eu orei, eu repreendi a enfermidade, né? A unção da cura, como eu contei para vocês no culto passado. Repreendi a enfermidade, falei, me dá uma nota de 0 a 10, e foi logo na primeira oração que ele falou, não estou sentindo mais nada. Que oração poderosa, ele falou. Então Jesus, ele é maravilhoso, gente, a gente tem que saber identificar, né, isso que ele nos permite vivenciar. E até hoje ele me manda mensagem, para vocês terem uma ideia, falando que, meu Deus, esse seu Deus é muito forte, eu nunca mais senti labirintite. Né? E eu também comecei a pedir para não sentir mais para o Senhor. Falou, Senhor, me manda o que é, né? Porque assim, sentir não é muito legal. Mas foi uma experiência única, foi muito, muito gratificante. Depois que eu orei por ele, eu também não senti mais, né? A terceira, sonhando, que é muito comum, né? A maioria das pessoas tem sonhos com revelações. Lá em Atos 16:9 diz, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele teve uma visão profética e isso realmente aconteceu depois, né? Depois vocês leem o capítulo todo lá. Então em sonhos é muito comum, né? Eu tenho tido muitos sonhos com pessoas também que eu nunca vi na minha vida, né? Em aconselhamento com a pastora Vanessa, ela me falou, né, que Deus às vezes levanta a gente para orar por pessoas que a gente nem conhece, né, por pessoas que às vezes dentro da família não tem ninguém que é luz, né, não tem ninguém que possa orar por elas, e aí começa a levantar as pessoas que estão sendo intercessoras, né, que é o meu caso, eu ando orando por muitas pessoas, e aí às vezes Deus me dá o nome da pessoa, a última foi muito engraçada, me deu o nome e a cidade, sabe, e me deu o sonho da situação que a pessoa estava passando, e eu fiquei tão encucada com aquilo, eu fui até no Google, já que eu tinha o nome e a cidade, eu falei, eu vou no Google e vou achar a pessoa, né, não achei, mas eu orei muito forte por essa pessoa, né? E às vezes Deus me dá dentro de alguma situação também com várias pessoas que eu nunca vi. Às vezes Deus me dá, né? Deus já me deu visões de locais que eu sei que eu vou evangelizar no futuro, né? Então a gente tem que ficar muito, muito esperto nisso. Quando você sonha com alguém, então pede para Deus te revelar. Esse sonho é do Senhor, Pai? Porque também tem coisas que vêm da mente. A gente tem que saber distinguir. Se você está orando, jejuando e pedindo para Deus alguma resposta, Ele te dá um sonho que vai no sentido do que você está orando e pedindo resposta, então já fica esperto, porque isso pode ser já uma resposta do Senhor, né? Quarto lugar, ouvindo. Você pode ter uma voz audível, né? Quando a gente fala, inclusive, de ouvir a voz do Senhor, tem pessoas que já esperam exatamente por isso, que uma voz estrondosa, né? Uma voz audível vai vir e vai falar, meu filho, você está no caminho errado, pega a direita, pega a esquerda, né? Seria maravilhoso, né? Embora eu também tenha um pouco de medo, sabe? Eu fico imaginando se Deus me der essa experiência, eu não tive essa, né? Mas eu já escutei pessoas que relataram que estava tomando banho e de repente uma fumaça entra dentro do banheiro e escuta uma voz, né? Falando para a pessoa fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, eu ia me tremer inteirinha, né? Por quê? Porque a gente sente o temor mesmo do Senhor, né? Então você pode ter essa voz audível, né, que deve ser muito legal, apesar do temor, ou pela consciência, né? As pessoas que não têm conhecimento em intimidade com o Senhor e que não são pessoas de fé, elas falam que isso é uma intuição, na verdade não, né? É a voz do Senhor, a consciência, né? Quem já deve também ter ouvido, você tá lá no seu quarto, aí você, na sua casa, aí você escuta lá da rua, Verusca. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Aí você responde, não tem ninguém. Verusca, aí você vai lá fora, não tem ninguém. Pode ser a voz do Senhor que está falando contigo. Então,
Agora eu aprendi, se eu escutar meu nome, eu já vou levantar e falar, eis-me aqui, Senhor, né? Igual traz na Bíblia. Né? Então, assim, a consciência, a voz na consciência, ela vem disfarçada, né? Para quem não conhece sobre Jesus, de intuição. É o Espírito Santo mesmo, gente. É a voz do Senhor que está trazendo alguma coisa para vocês. Vou dar um exemplo do versículo, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele vem e ele fala pra gente, ele dá uma direção, uma voz audível ou através da nossa consciência. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava um dia fazendo meu devocional, e no devocional normal, e de repente eu senti na minha consciência uma voz. Veio um nome de um colega de um curso que eu estou fazendo, que eu nem tenho assim, não conheço ele tão a fundo, mas me veio o nome desse colega. E aí de repente eu falei, Espírito Santo, você quer me falar alguma coisa sobre ele? Aí me veio uma visão. Ele em cima de uma mesa, cheio de papel, coçando a cabecinha, todo preocupado com alguma coisa de trabalho. E aí me veio um versículo também, e aí eu senti. Aí eu tentei voltar para o meu devocional, falei, na hora que eu terminar eu vou falar com ele. Não conseguia, gente. O Espírito Santo continuou me incomodando, que era para entregar a mensagem logo para ele. E aí eu não conseguia ler, não conseguia me concentrar. Falei, parei tudo, mandei uma mensagem para ele, logo em seguida ele me responde. Falei, Verusca, estou passando exatamente por isso que você acabou de relatar aí. E eu pude ver o amor de Jesus, o quanto que ele é lindo. Ele me trouxe essa mensagem exatamente na hora que eu estava passando por isso. Então, assim, eu não poderia deixar para depois, porque era naquele momento que ele estava passando por isso e Deus queria mandar para ele aquela mensagem, né, para ele não se preocupar, e mandou um versículo para ele meditar. Então, isso é a voz na consciência. Você, vem o nome da pessoa. Quinto, lendo palavras que saltam os olhos. Esse também todo mundo já passou por alguma como essa, né? Você tá lá lendo a Bíblia e aí salta uma frase, salta uma palavra e você grifa, ou você fica lendo aquilo várias vezes porque aquilo te chamou a atenção por alguma coisa que você está passando na sua vida. Esse é o mais comum. Esse é o que as pessoas mais prestam atenção. Inclusive, tem pessoas que têm a mania de abrir a Bíblia, faz uma oração, faz uma pergunta para o Senhor e abre a Bíblia para ver onde vai parar. Né? Eu acho que o pastor Felipe podia fazer um vídeo disso também, né? Um vídeo. Será que a gente pode fazer isso ou não? Será que isso é verdade ou não? Porque às vezes vai responder, dá sorte. Às vezes não, já aconteceu comigo várias vezes. Então eu penso que a melhor forma é ler mesmo a Bíblia e ele vai te saltar aos olhos o que você está lendo, o que faz sentido para você. Por exemplo, vou dar um exemplo lá em Salmo 119:18. Você está lendo e salta aos seus olhos. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então isso saltou nos meus olhos. Falei, nossa, eu quero ver as maravilhas da lei do Senhor, né? Isso aqui me fez refletir, né? Então isso é lendo. E eu vou dar um exemplo meu também, né? Gente do céu, vocês estão vendo, né? De janeiro para cá, o tanto de coisa que eu já testemunhei. Deus é maravilhoso. Vamos esperar daqui uns 2 anos que eu vou voltar com mais coisa ainda maior para contar para vocês. Com fé em Deus. O Shawn Boltz, ó. Não, vai demorar, né? Ó, eu tava fazendo o meu devocional e eu tava num momento bem distraída, assim, sabe, gente? Aquilo que a gente falou no culto passado. A carne da gente nunca quer ler a Bíblia. E eu levantei e falei, vamos ler a Bíblia. Tá repreendido em nome de Jesus. E aí fui ler a Bíblia. De repente, gente, na página do meu plano de leitura, brilhou lá no meio, assim, bem grande, El Shaddai. Eu falei, El Shaddai, eu já ouvi isso, é hebraico, eu acho que isso quer dizer Deus. E aí fui no Google, não sei porquê, chamou atenção, brilhou lá no meio. Fui no Google, achei, era Todo-Poderoso. Falei, nossa, Todo-Poderoso, essa palavra é legal. Anotei no meu caderninho de anotação de estudo da Bíblia. E comecei a ler o meu texto. Quando eu cheguei no final, eu percebi que não achei o tal do El Shaddai. Falei, Senhor, cadê o El Shaddai? Li de novo 3 vezes e eu não achava o El Shaddai. Deus literalmente colocou a palavra lá e brilhou no meu olho para que ele me chamasse a atenção. E aí eu na hora percebi, ele está querendo conversar alguma coisa comigo, porque ele saltou aos meus olhos essa palavra e ela não está aqui. E aí eu pedi, Espírito Santo, você quer me falar alguma coisa? Eis-me aqui. Né? Então, Todo-Poderoso está aqui, ele já mostrou para mim, porque ele saltou a palavra e eu não achei. E aí, de repente, eu senti assim, olha para o seu lado esquerdo. Aí eu olhei para o meu lado esquerdo, e aí tinha o meu estojo.
E no meu estojo tem uma frase. E aí eu olhei e falei, tá um estojo. Aí, saltou aos olhos a frase. Era uma frase em inglês que dizia assim, rápido, esvazia sua mente. E aí eu, esvazia minha mente? Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você não tinha pedido ânimo e fome para ler a palavra porque você estava desanimado e não queria ler naquele dia? Deus chamou a minha atenção com uma palavra, com duas, aliás. Primeiro dizendo que ele era o Deus Todo-Poderoso, ele estava ali, então eu tinha que ir atrás dele, né? E eu devia fazer o quê? Esvaziar a minha mente, tirar todas as distrações para que eu conseguisse realmente mergulhar no que eu estava fazendo, naquele devocional, na palavra dele. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes a gente não dá muita bola, às vezes a gente lê uma coisa no outdoor, numa revista, chama atenção a palavra e às vezes você não se liga que às vezes é o Senhor que está querendo falar contigo. Em sexto lugar, falando. Esse eu também nunca tive essa experiência, isso deve ser fantástico, né? Deus coloca as palavras na sua boca, né? E você vai achar que você falou uma coisa e a pessoa vai estar escutando outra, na verdade, né? Então lá em Mateus 10, de 19 a 20, ele fala assim, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então eu lembrei de uma ministração de um professor meu do curso Sobrenatural que ele contou pra gente. Ele foi pregar lá na Espanha e a pessoa que ia traduzir a ministração dele pro português teve um piripaque lá na hora e não pôde ir. Ele falou, e agora? E aí ele começou a clamar para o Espírito Santo ajudar ele e ele começou a fazer a ministração toda em português e todo mundo estava ouvindo ele em espanhol. Deus deu literalmente as palavras em espanhol para ele ministrar e ele não falava uma palavra em espanhol. Ele brinca que ele só falava buenos dias. E aí diz que quando ele viu o vídeo, nem ele acreditava, ele estava falando fluente espanhol. Então o Espírito Santo colocou palavras, né, na boca dele para que ele falasse. E eu também vejo que quando nós fazemos oração nas pessoas, eu também não, tenho certeza, o Espírito Santo também está fazendo isso, né, quando a gente começa a falar algumas palavras, não é eu, Verusca, que estou orando na pessoa, estou falando paz, alegria, tira angústia, é o Espírito Santo que está ministrando ali naquele momento e colocando essas palavras também na nossa voz. Então isso é muito legal também, porque ele vem e intercede por nós. E em sétimo, né, que é sem limitações, como eu mostrei para vocês, falou no meu estojo, né? Deus vai falar com você de diversas formas. Ele falou com Moisés na figura de uma sarça, né? Quando a gente lembra lá do versículo, ele pode falar em TV, ele pode falar em livros, né? Livros, fala demais comigo em livros, ele pode falar em propaganda, ele pode falar em músicas. Eu tive outra experiência bem interessante recente, onde eu estava orando por uma pessoa e Deus me deu um trecho de uma música. Eu escutei esse trecho nitidamente na minha consciência e eu ouvi aquela música, acho que no máximo umas 3 vezes. Aí eu comecei a cantar para a pessoa, fui no Google para achar a música e aí ela ficou muito emocionada porque disse que era uma música que ela ouvia muito e que fazia todo sentido a letra com que ela estava passando e que ela ainda me falou que Deus conversava muito com ela através da música. Então acho que é por isso que ele me deu uma palavra de conhecimento em formato de música, para ela não ter dúvida que era uma mensagem do Senhor. Pode falar através de vitrine de loja, gente. Eu também tenho um exemplo sobre vitrine de lojas. Nessa temporada em São Paulo, eu estava andando no shopping e eu estava muito triste aquele dia, muito angustiada, e andando, e saí de casa para não ficar chorando. E eu comecei a andar pelo shopping e pedindo para Deus resposta. Senhor, por que eu estou vivendo tudo isso? Em meio a todo esse sobrenatural, eu estava triste, né, passando por uma situação. Senhor, por que eu estou vivendo tudo isso? O Senhor está vendo o meu coração, sabe que eu sou uma pessoa boa, e questionando com Deus, né? E aí, de repente, eu ouvi também na minha consciência, olha para o lado direito, né? Eu acho engraçado que o Espírito Santo, ele me sinaliza, olha para frente, olha para a esquerda, olha para trás, né? E funciona. E eu olhei para o lado direito e eu vi uma vitrine, né? Eu vi uma vitrine de uma loja e tinha 2 camisetinhas com 2 frases. E aí uma estava escrito fé, numa camisetinha em inglês, e a outra também escrito em inglês, estava escrito: ninguém é como você porque você tem superpoderes. E era exatamente o que eu estava começando a vivenciar, que era o sobrenatural de Deus, o poder de Deus na minha vida. Então Deus começou a ministrar muito comigo nessas 2 camisetinhas, me dando a resposta de tipo, você está vivendo tudo isso
porque eu quero te dar todo o meu poder e você tem que andar da forma como eu quero para você poder viver tudo isso, porque você é única, né? E você tem que ter a fé que eu estava esperando, que era o que estava em uma das camisetinhas. E eu fiquei muito impactada com aquilo, eu fiquei dias sem dormir, falei, meu Deus, Deus falou comigo numa vitrine, né? Então a gente tem que ficar, quando a gente pede uma resposta para Deus, a gente está orando, a gente está pedindo, tem que ficar muito atenta, gente. Ele vai vir de diversas formas, numa frase, numa camiseta, como eu mostrei. Vai vir, às vezes, num chapéu de alguém, num óculos, que vai começar a conversar contigo na sua consciência. Teve também uma outra situação, ele vai vir de formas muito criativas. Essa semana eu tive uma que foi para mim, nossa, uau! Eu estava numa situação pedindo muita sabedoria para Deus de como que eu ia conduzir aquilo. Eu falei, ai Senhor, como é que eu vou conduzir isso, né? Eu acho que eu vou pular fora, não vou, né? Vou falar que não dá para mim, tô muito nova nessa história do Senhor. Eu falei, não, vou ficar preparada primeiro. E aí eu comecei a clamar por Deus, me sentindo angustiada com isso. E aí falei, aí senti no meu coração, não vai, você vai. Aí liguei o meu computador para ir participar deste momento online, dessa situação. Que eu liguei meu computador, aparece aquelas telas de início, né? Sempre aparece paisagens, Nesse dia eu liguei o computador e lá estava ele, todo esplendoroso, um leão gigante. Vocês não têm ideia. Na hora eu me prostei, eu chorei tanto. Era Deus me falando que, minha filha, você entra aí e vai, obedece, porque eu estarei à frente conduzindo, né, o que tem que ser feito. Então eu nunca tinha visto um animal quando eu ligava o meu computador. E quer saber mais? Depois eu continuei ligando e ele não estava mais lá, ele só apareceu naquele momento. Né? E a paisagem, quando ela aparece por uma primeira vez, ela fica uma semana, né, de acordo com o Windows aqui. Depois eu fui checar, né? E ela ficou lá, ela apareceu só naquele dia para me mostrar quem estava à frente daquela situação. Então Deus, ele fala dessas formas criativas. Né? E por último, que a gente não pode esquecer, né? Eu venho falando muito sobre isso, a gente tem que andar e venho aprendendo muito sobre isso em todos os cursos que eu ando fazendo, e eu estou levando isso, incentivando as pessoas, é fé e risco. Se você sentir uma impressão, se você está tendo tudo isso que eu falei para vocês, intimidade com o Senhor, oração, se você está em conexão com o Espírito Santo, não tenha receio. Tem gente que fica, nossa, primeiro eu vou ter discernimento com o Senhor e fica mais de uma semana orando para ter discernimento. Então, assim, a gente tem que entrega a impressão para a pessoa com cautela, com zelo. Tem coisas que eu aprendi que a gente não deve entregar quando a gente ouve na voz do Senhor. Por exemplo, questões voltadas para relacionamento, a não ser que você seja um profeta de ofício, né? Você tenha certeza daquilo. Por quê? Porque são coisas que trazem esperança para a pessoa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu tenho algumas impressões sobre isso, jovens que às vezes estão orando, esperando respostas do Senhor, e como eu estou muito nova nisso, eu me resguardo, eu não passo a minha impressão. Eu falo para a pessoa, continua orando, eu vou orar por você também, para o Senhor te dar essa revelação, né? Coisas também voltadas para financeiro, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Mas tirando isso, é fé e risco, gente. Recebeu uma impressão, parece que eu tive uma visão, vi um objeto, alguma coisa. Pede mais para o Espírito Santo, fala mais o que é isso, me dá a impressão, o que isso quer dizer. E aquilo que você vai começar a sentir é a voz de Deus, não é coisa da sua cabeça. E você começa a entregar e perguntar para a pessoa aquilo que vocês também já aprenderam muito com a Eliene, né, e com o pastor Felipe. Faz sentido? Né? Então pergunte se faz sentido. Né? E quando não fizer, vou dar também mais um exemplo. Quando também não fizer, não se sinta mal por isso. É fé e risco. Quanto mais a gente vai correndo o risco, mais o Senhor vai derramando e mais essa sintonia com o Espírito Santo vai ficando clara e você vai deixando de errar e vai acertando mais. Eu já tive várias palavras de conhecimento que eu entreguei e não fazia sentido nenhum para a pessoa, bem no início, né? E aí você vai, digamos que calibrando a sua conexão com o Espírito Santo e você vai começando a entender que aquilo é da sua mente ou não, aquilo é o Espírito Santo que está falando comigo. Eu também tive casos de eu entregar uma palavra de conhecimento para uma pessoa com versículo, com visões, Deus me deu tudo isso. E eu sabia que era do Espírito Santo, eu tinha sentido isso muito fundo, senão ele não ia me entregar esse tanto de coisa. E a pessoa falou que não fazia sentido. E eu só falei assim, eu fiquei encucada com aquilo. Eu falei, olha, vamos fazer assim, então você vai guardar, porque pode ser que isso seja uma palavra profética, seja de futuro, não de momento, né? E eu pedi para a pessoa guardar.
Passou 2 semanas depois, a pessoa veio, me ligou. Verusca, tudo aquilo que você me entregou está acontecendo nessa semana. Então, às vezes não faz sentido no momento também, tá, gente? Mas pode ser que seja uma palavra profética, como vocês viram, de futuro. Nada se descarta. Manda a pessoa guardar. E eu sempre pergunto se faz sentido. E quando a pessoa fala que não faz, eu falo, olha, guarda e ora para o Espírito Santo. Pede para ele te trazer mais revelação sobre isso, porque se isso veio de Deus, ele vai te mostrar mais coisas. Então, não fiquem com peso na consciência, né? Então a gente tem que ter fé e risco. Lá em Mateus, vou falar um versículo que fala disso. Mateus 17, 14 e 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então está aqui muito claro, né, quando Jesus diz fé, a gente tem que ter fé e correr o risco. A gente não pode achar que a gente não vai dar conta, ou que aquilo é uma falsa impressão. Corre o risco, pergunta para a pessoa, faz sentido, não faz, guarda, ora, pede para o Espírito Santo te dar uma revelação. Isso eu nunca tive nenhuma impressão, né? Acontecia comigo no começo, quando eu comecei a fluir no sobrenatural. Ai, estava muito empolgada, também quero, é pra mim. E aí eu orava na pessoa e ficava lá esperando alguma visão fantástica, uma super palavra, e nada vinha, né? E aí eu falava, e aí? Nada vinha por quê? Porque eu não tinha intimidade, não tinha conexão, né? E quando eu fui entender isso, eu entendi por que não vinha, estava ali, mas eu não escutava a voz do Senhor. E aí, o que a gente faz? Mas mesmo assim, tem essa intimidade, às vezes não veio. Também pode acontecer. Eu falo que é os mistérios de Deus, né? Que eu aprendi. Às vezes Deus quer deixar aquela pessoa sem resposta naquele momento. Por quê? Porque está ministrando alguma coisa nela, para que ela passe por aquele momento, transformada de acordo com o que Deus quer, para depois ele começar a entregar os próximos passos. Às vezes Deus deixa a gente no escuro mesmo, né? Já aconteceu comigo de eu estar dentro de uma sala esse ano, e aí tinha um profeta de ofício, e tinha o quê? 8 pessoas dentro dessa sala, todo mundo muito eufórico, ele vai entregar uma super palavra para todo mundo. E ele foi passando por todo mundo e entregando uma super palavra, e quando ele chegou em mim, ele passou reto. Ele passou reto. E ele só falou, Deus te abençoe, e passou reto. Cadê a palavra profética para mim? Então assim, ele não tinha nada para me entregar naquele momento. O Espírito Santo não entregou nada para ele. Por quê? Porque mistérios de Deus. Deus estava trabalhando naquele momento muito forte na minha vida, e eu entendi que ele queria me deixar mesmo no escuro, porque ele estava trabalhando algo maior dentro de mim, né? E aí até depois disso eu recebi uma ministração do Espírito Santo dentro de mim falando sobre isso, né? Que não adianta eu querer buscar coisas que eu queria ouvir do futuro, né? Porque Deus ainda estava me moldando, o meu caráter, moldando aquele momento para que ele me entregasse o que ele tinha para o futuro. Então não se sinta mal se você orar por alguém e você literalmente ficar no escuro. Mas a verdade é que o Espírito Santo sempre quer entregar alguma coisa, né? Ele sempre vai ter alguma mensagem do Senhor para entregar para a pessoa. Sempre. Todo mundo que se aproxima eu já oro e já chamo ele. Espírito Santo, vem aqui, você quer me dar alguma coisa? Então ele sempre entrega alguma coisa, gente. Às vezes no meio da conversa, no meio da oração. E quando eu literalmente não sinto nenhum derramar dele, o que eu faço? Eu entrego aquela palavra que é a palavra mais verdade do mundo, que é a Bíblia, né, gente? Não tem palavra mais verdadeira do que a própria palavra do Senhor. Então eu decoro vários versículos bíblicos, e quando não sinto nada do Espírito Santo para entregar para a pessoa, eu entrego um versículo bíblico que é a própria palavra do Senhor, né? O importante é aquilo que eu falei no culto passado. Não é você liberar um sinal e maravilha na vida da pessoa, mas ela se sentir sobretudo amada, né? Ela se sentir que Jesus é o pai dela, ela sentir que você está ali representando essa figura, então ela tem que se sentir amada, ela tem que sair da sua presença se sentindo
amada, né? Então lembre-se sempre disso. É mais importante do que qualquer poder é a gente levar o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem, e levar amor para a vida das pessoas. E para nós finalizarmos, vamos fazer uma oração. Eu vou pedir novamente para que vocês fechem os olhos. Agora vamos abrir as mãos assim, ó, vamos receber, né? Deus já está me dando aqui uma visão, olha que coisa mais linda, e eu quero que vocês recebam em nome de Jesus, né? Eu estou vendo aqui uma grande chave sendo depositada agora na mão de vocês, e essa chave vai literalmente abrir uma porta de ouro, uma porta sobrenatural. É isso que o Senhor está falando para mim agora, e que essa porta vai ser aberta através de vocês, basta vocês quererem, basta vocês terem intimidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego a vida de cada uma dessas pessoas do Tamo Junto, Pai, que eles possam receber o seu amor sobrenatural agora, Pai, em nome de Jesus, que você possa levar o seu fogo consumidor para eles, que você possa destravar com essa chave que o Senhor está me mostrando todo e qualquer bloqueio que tenha na cabeça deles, Pai. Todo e qualquer bloqueio que esteja fazendo com que eles não acreditem no seu poder sobrenatural, destrava agora, Senhor. Dá para eles ousadia, dá para eles confiança, e que eles possam ser porta-voz de Ti, Pai. Aumenta essa voz dentro deles, Pai, que eles possam começar a perceber em cada um dos detalhes durante o dia deles que é a voz do Senhor que está nesses detalhes, Pai. Que eles possam começar a ter intimidade e sabedoria contigo. Intensifica essa voz, intensifica essas impressões dentro deles, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, essa porta vai ser aberta, essa porta do sobrenatural é o que eu profetizo na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, receba o amor, receba o sobrenatural de Deus na vida de vocês, e que vocês possam ser, em nome de Jesus, respostas às orações das pessoas, com esse poder maravilhoso que Deus está liberando para cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigada, gente, até a próxima. Amém.